Hoje eu tive a honra de participar agora pela manhã aqui em Brasília da reinstalação da Mesa Nacional de Negociação Permanente entre o Governo Federal e os servidores públicos. Trata-se de uma reinstalação, portanto, essa mesa havia sido originalmente instalada no início do primeiro governo Lula, em 2003, estava desativada desde o governo Temer, né? Durante o governo Bolsonaro, o governo não convocou nenhuma reunião dessa mesa para negociar questões salariais e funcionais dos servidores e cumprindo uma promessa de campanha, o presidente Lula reinstala a mesa, então, nesse momento. Foi uma solenidade simbólica, né, que marca, penso eu, o reconhecimento e o respeito do governo federal pelos servidores públicos e suas organizações sindicais. A mesa deve começar a funcionar efetivamente dentro de uma semana. Segundo informação da ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão, um dos primeiros atos será a discussão do reajuste emergencial dos servidores públicos federais e, a partir daí, então, a pauta será estabelecida entre o governo e as entidades representativas de servidores. Eu digo que foi fundamental e que a mesa marca esse reconhecimento, porque nessa cerimônia de hoje de manhã, para vocês terem uma ideia, estavam presentes o ministro Rui Costa, da Casa Civil, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, a ministra Simone Tebet, do Planejamento, o ministro Carlos Lupe, da Previdência, o ministro Luiz Marinho, do Trabalho, o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro Camilo Santana, da Educação, e a própria ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão. Portanto, 8 ministros de Estado prestigiando o evento certamente deve significar a importância que o governo federal dá à reinstalação da Mesa Nacional de Negociação Permanente. E o importante para os servidores públicos é que já houve hoje o anúncio de algumas medidas governamentais que me parece bastante interessante para iniciar essa trajetória de diálogo, né? Ou retomar essa trajetória de diálogo. Em primeiro lugar, a ministra Esther Dweck e a ministra Simone Tebet, do Planejamento, anunciaram a liberação de 350 milhões que estavam pendentes desde o início do governo Bolsonaro para pagamento de verbas de exercícios anteriores, que são processos administrativos através dos quais os servidores públicos têm reconhecido algum direito, mas o governo federal não vinha pagando essas verbas. Então, nos próximos dias, nós devemos ter aí o pagamento desses 350 milhões, que deve beneficiar, segundo foi a informação, cerca de 20 mil servidores que tinham essas pendências com o governo federal. A ministra da Gestão anunciou também que revogou o cronograma que havia sido estabelecido no governo Bolsonaro de migração das aposentadorias e pensões de servidores públicos dos órgãos de RH de cada órgão ou entidade da administração pública para o INSS. Um processo que já vem aí nos últimos 1 ano, 2 anos, né, sendo executado e que era motivo de grande preocupação por parte dos servidores e de grandes problemas gerados pela absoluta falta de acesso a esse órgão centralizado, que no caso o governo anterior propunha ser o INSS. A ministra, então, revogou o calendário que obrigava essa migração no próximo período e constituiu um grupo de trabalho interministerial que vai rediscutir esse assunto, de modo a encontrar uma solução que não traga os prejuízos que nós já anunciávamos desde o começo, que aquela medida anterior do governo Bolsonaro traria aos servidores. A ministra também informou que encaminhou hoje ao presidente da República a minuta de um decreto através do qual o governo determina que aqueles servidores públicos que têm liberação de ponto para exercício de mandato sindical retornem à folha de pagamento. Até aqui, esses servidores, quando eram licenciados para exercer um mandato sindical, deixavam de receber sua remuneração, deixavam de ter contra-cheque, e essa remuneração acabava ficando sob responsabilidade das próprias entidades sindicais, deixando esses servidores com uma lacuna funcional, que nós não sabemos no futuro como será tratada pelo Tribunal de Contas
ou mesmo no momento da aposentadoria desses servidores. Então, eles retornarão à folha de pagamento, que é também uma medida de, eu diria assim, de incentivo à organização sindical e de reconhecimento da importância da atividade sindical. E, por fim, junto com o ministro do Trabalho, foi anunciada o início dos estudos, a constituição de um grupo de trabalho cujo objetivo será rediscutir ou discutir a regulamentação das convenções internacionais das quais o Brasil é signatário e que resultam no reconhecimento do direito dos servidores públicos à negociação coletiva, né? Direito, então, que uma vez regulamentado por lei passará a ser de observância obrigatória por parte da administração pública, o que terá reflexos aí não só para os servidores federais, mas também no âmbito dos estados e municípios. Então fica aqui para vocês essas informações e entendo eu que elas vão demarcando, né, um novo momento de convivência entre as organizações sindicais de servidores e o governo, que evidentemente enfrentará conflitos ao longo dessa trajetória, mas que esperamos seja mesmo um espaço de debate fraterno, honesto, né, e, sobretudo, respeitoso entre as reivindicações dos servidores e os eventuais limites governamentais para atendimento dessas reivindicações. Até lá.